Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2025. O trimestre que tem por título A Igreja de Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Queridos irmãos, e hoje nós vamos estudar então a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, e diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Queridos irmãos, a verdade prática diz assim, a verdade prática para essa lição, ela diz o seguinte: a igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. O texto bíblico em classe está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 37 ao 47. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Amados irmãos, a motivação para essa lição, como motivação, aliás, eu poderia lembrar aos irmãos que a igreja de Jerusalém, ela não era apenas uma comunidade de fé. A igreja de Jerusalém, ela é um modelo, né, de vida cristã. Era um modelo que impactava a sua geração. E os seus alicerces, né, seus alicerces firmes na doutrina,
sua fidelidade aos símbolos cristãos e o seu testemunho poderoso, eles são, por que não dizer, inspirações para a igreja atual. Não é? Nós precisamos tomar alguns bons exemplos como inspiração e nada melhor do que observarmos para a igreja que está na Bíblia Sagrada. Então, ao estudar essa lição, nós precisamos refletir, não é? Se a nossa igreja, não é? E a nossa vida cristã, será que ela se aproxima, ela tem a ver com a igreja que estava em Jerusalém? Outra coisa, o compromisso com a palavra, a comunhão e a prática de fé da nossa igreja ainda é prioridade para todos nós? Outra coisa que a gente deveria pensar é que se a maneira como nós estamos nos comportando, não é, ela reflete verdadeiramente no comportamento de uma igreja, biblicamente falando, não é? Uma vez que o nosso referencial de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, essas reflexões, elas devem refletir na gente, em todos nós, um desejo genuíno de vivermos, né, os princípios da igreja primitiva, tá certo? De nós praticarmos as características da igreja primitiva no nosso cotidiano de fé. Ou seja, não é só no momento ou uma vez por ano, é no nosso cotidiano de fé, ou seja, na nossa vida diária de fé. Então, pelo fato de ser a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, ela se tornou um modelo, não é, para as demais igrejas que foram implantadas. Então, é de Jerusalém que partiam as decisões que buscavam, por exemplo, disciplinar, não é, e padronizar determinadas práticas cristãs. Então, a igreja de Jerusalém é uma igreja que já nasce forte, tá certo? É uma igreja que, conforme aprendemos semana passada, ela é uma igreja de origem divina. É uma igreja que nasceu cheia do Espírito Santo e supervisionada, olha que privilégio, pelos santos apóstolos do Senhor Jesus. Não é? Aqueles 12 que ele separou e nomeou apóstolos. Não é? Posteriormente, Judas se ausentou do grupo e foi acrescentado Matias àquele grupo dos 12, não é? Que digamos que supervisionava a igreja que estava em Jerusalém. Então, uma igreja que nasceu, é uma igreja de origem divina, uma igreja que nasceu no dia de Pentecostes, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos, ou seja, uma igreja extremamente alicerçada. Então isso fica claro no ministério da palavra, não é? A quem os apóstolos se devotavam inteiramente e ao exercício dos dons, não é? Que abundavam em seu meio. Então é uma igreja da palavra, a gente pode dizer, não é? Definitivamente era a igreja da palavra e também a igreja do Espírito, né? Uma vez que nós tínhamos a presença dos apóstolos e também a presença do Espírito Santo. E tem mais, não é? Era uma igreja que observava as ordenanças de Cristo, não é? Onde as ordenanças, a observância às ordenanças de Cristo era praticada na esfera do culto cristão. Então a igreja primitiva, ela exibe marcas que se tornaram um padrão, né, para todas as igrejas, em todas as épocas e em todos os lugares. Então nessa lição especificamente, eu quero começar mostrando aos irmãos o significado do termo modelo, também citar os fundamentos da igreja em Jerusalém, e também explicar o que fez da igreja em Jerusalém um modelo, não é? Ser um modelo para as demais igrejas. Então, para começar, eu vou começar da definição do que vem a ser modelo. O que é ser um modelo, não é?
Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, ele informa que modelo é coisa ou pessoa que serve de imagem, tá certo? Preste bem atenção a essa definição. Modelo é uma coisa ou uma pessoa que serve de imagem, não é? De forma ou de padrão a ser imitado, não é? Ou ainda como fonte de inspiração. Então, é um exemplo dado por uma pessoa, não é? Uma coisa que possui determinadas características, não é? Em mais alto grau. Então, na nossa Bíblia Sagrada, especificamente no Novo Testamento, uma das palavras que são traduzidas por modelo é o termo tupós, tá certo? Que pode significar, não é? Pode significar no sentido técnico. Aí eu vou destacar dois sentidos. Primeiro, o sentido técnico. Um modelo de acordo com o qual algo deve ser feito. E segundo, no sentido ético, não é? Ou seja, no sentido ético é um exemplo dissuasivo, um padrão de advertência, não é? Um exemplo a ser imitado de pessoas que merecem imitação. No livro dos Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, que é o autor do livro, ele registra algumas características da igreja de Jerusalém, que eu vou citar e que pode ser usado como argumento para a igreja modelo, não é? Então, era uma igreja cheia do Espírito Santo, tá certo? Preste atenção às características. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja alicerçada na doutrina, era uma igreja onde seus membros viviam em comunhão, era uma igreja onde eles viviam adorando a Deus, viviam também cumprindo as ordenanças de Cristo, eles viviam pregando e ensinando a palavra de Deus, também em constante crescimento e tornando-se, nesse aspecto, um modelo a ser seguido, não é? Pelas demais que surgiram depois dela. Então, se a gente pega todas essas características ali, ó, elas vão ao encontro da definição do termo modelo. Ou seja, no nosso caso, dos crentes pentecostais, não é? Ser cheio do Espírito Santo, alicerçado na doutrina, vivendo em comunhão, adorar a Deus, cumprir as ordenanças de Cristo, pregar e ensinar a palavra de Deus e viver em constante crescimento. Então, são características, com certeza, de uma igreja modelo, portanto, características da igreja de Jerusalém, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos. Segundo, vamos destacar a igreja de Jerusalém como uma igreja de sólidos alicerces. Não é? O que é isso? O que é uma igreja que tem sólidos alicerces? Aí vamos falar de três coisas. Primeiro, uma igreja com sólidos alicerces é uma igreja com fundamento doutrinário, tá certo? Ou seja, não é uma igreja que falava qualquer coisa e que vivia qualquer coisa. Não, é uma igreja que tinha um fundamento doutrinário, não é? Ou seja, tinha algo sólido, algo consolidado. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, não é? Então, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele diz que antes de ascender aos céus, né, lá em Atos 1 e 2, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Então, uma igreja genuinamente cristã, ela reflete a prática dos ensinos apostólicos. Então, o que a gente ensina, que a gente vive na igreja, não é o que a gente acha, nem o que um suposto guru acha. É exatamente a maneira como Cristo ensinou, não é? Como Cristo deixou, como ele determinou. Então, é exatamente isso que o livro dos Atos dos Apóstolos fala da igreja primitiva, lá em Atos 2:42, quando ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles continuavam no sólido ensino de Cristo, não é? Que Cristo ensinou os apóstolos, que viram, que ouviram de Jesus, que testemunharam.
Não é pessoas que ouviram falar, é pessoas que viram, ouviram e agora praticavam. Então, nesse sentido, uma igreja ela só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, os apóstolos, eles ensinavam fielmente o que eles aprenderam de Cristo, e uma igreja, não é, irmãos, cristã, genuinamente cristã, ela também tem essa característica, não é? Ou seja, ela é uma igreja onde os seus membros, eles são discipulados, digamos assim, e ensinados, e instruídos para refletirem também o caráter de Cristo. Também era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, essa expressão, ela diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Então, era uma igreja bem doutrinada, não é? Como a gente já falou, tinha uma base doutrinada sólida, e também, né, por consequência, era uma igreja bem discipulada. Então, a palavra doutrina, não é, do grego didaké, tá certo? Significa ensinar, não é? Ensinar, instruir. Então, tem a ver com o discipulado cristão, tá certo? O discípulo, dentro do processo do discipulado, o discípulo ele é definido como alguém que consegue reproduzir, ou seja, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. O discípulo aqui, eu quero fazer a observação, que não é simplesmente um aluno, né? Não estou falando de um aluno, não. Um aluno, ele não tem necessariamente compromisso com a doutrina do seu professor. E aí eu vou fazer a observação de todos nós, não é, irmãos? Quantas coisas nós aprendemos no nosso dia a dia e nós não esquecemos logo após a prova, porque na verdade a gente não aprendeu, a gente decorou na maioria das vezes. Vou dar um exemplo. Uma vez eu perguntei na igreja quem lembrava a fórmula de Bhaskara. Então, em meio a umas 400, 500 pessoas, apenas 2 pessoas levantaram a mão nos 2 extremos da igreja, nas 2 extremidades, não é, que lembravam a fórmula de Bhaskara. E uma série de outras perguntas eu poderia falar da época de escola. Uma vez eu citei que, falando sobre o batismo, eu disse que o discípulo, conforme a grande comissão, lá de Mateus 28, eles deveriam ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu explicando que o E sem acento tem som de I, e era uma coordenação, uma conjunção coordenada sindética, não é? Quando eu disse isso, algumas pessoas se assustaram, disseram, meu Deus, o pastor foi buscar longe, não é? Porque a maioria não lembra mais. Então isso é um retrato do aluno. Agora, o discípulo, ele tem compromisso com a doutrina do mestre. Então é por isso que ele consegue reproduzir, ou seja, levar adiante o que ele aprendeu do seu mestre, né? Então os apóstolos, eles aprenderam de Cristo, né? E a igreja cristã primitiva, ela aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir aos outros o que aprendeu. Então a tragédia da igreja acontece, não é, irmãos? Quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco quando ela não consegue discipular. E aí eu vou fazer uma crítica, não é? Por exemplo, a realidade da igreja. Quando eu digo igreja, eu falo no sentido generalizado. A realidade é uma igreja que não incentiva mais a leitura da Bíblia, nem prioriza mais a leitura da Bíblia e a busca dos dons. É uma igreja analfabeta, biblicamente falando. E o analfabetismo bíblico, ele traz por consequência a não formação de um discípulo de Cristo. E aí, se não tem discipulado, não tem discípulo. E se não tem discípulo, não tem perseverança na doutrina, como era uma das características ali da igreja primitiva, não é? Também é uma igreja relacional e piedosa. Então a igreja de Jerusalém, ela perseverava na comunhão,
também conforme Atos capítulo 2 e versículo 42. Então a maioria dos intérpretes, eles entendem a palavra grega koinonia, não é, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos cristãos primitivos. Então a primeira igreja era uma igreja relacional, ou seja, era uma igreja que tinha comunhão, né? Uma igreja onde as pessoas se relacionavam. Então, assim, perseverar na comunhão, ela tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Não é, irmãos? Isso tem a ver com o modo de vida dos crentes. Quando eu vou apresentar os visitantes na igreja que eu cuido, eu tomo cuidado de dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, olhem, todos nós viemos ao culto para adorar a Deus. Isso aí é uma coisa que não tem como discutir, indiscutível, não é? É uma coisa indiscutível. Todos nós estamos na igreja para adorar a Deus, mas também estamos na igreja para nos relacionarmos, não é? Então, nós vamos à igreja adorar a Deus, mas também vamos rever os nossos irmãos. Então, sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo, tá certo? Isso aí, dentro da matéria do discipulado, isso aí é chamado de integração pessoal ou social, tá certo? Onde as pessoas são motivadas a manterem uma vida relacional. Então, se não tiver relações interpessoais, a igreja cai no mero ativismo, não é? Existe muita atividade, mas sem calor humano, sem o calor humano que caracteriza de fato, não é, a verdadeira vida cristã. Então, a mesma igreja que perseverava na doutrina e na comunhão era uma igreja que vivia na oração. Então, a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja relacional e era uma igreja piedosa, tá certo? Então, era uma igreja que orava, não é? Então, a igreja de Jerusalém orava. Então, Pedro, assim como Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração, os apóstolos estabeleceram como prática se dedicar à oração, conforme Atos capítulo 6, versículo 4. E a igreja reunida na casa de Maria, de Marcos, ela também se dedicava à oração, conforme Atos capítulo 12 e versículo de número 5. Queridos irmãos, agora, de posse disso, a gente pode falar também dos fundamentos da igreja que estava em Jerusalém. Vamos pegar Atos 2 e 42 novamente, quando diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você observa que cada termo começa com I. Significa que são elementos indispensáveis à nossa fé. Não é? É um I, é uma conjunção de soma, eu acabei de falar. É uma conjunção coordenada sindética aditiva, ou seja, da ideia de soma. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então aqui nós temos 4 características da igreja de Jerusalém, que eu falei, mas que eu quero reforçar com mais alguns detalhes. Primeiro, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos voltar aqui à doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos, lembrando que é a mesma que foi ensinada por Jesus aos apóstolos que ele escolheu. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é o mesmo que perseverar na doutrina de Cristo, que foi ensinada pelos apóstolos, porque foi Jesus quem ensinou os apóstolos. Então, sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, os apóstolos, como seguidores de Cristo, que é o mestre dos mestres, eles estavam impactados, não é? E capacitados também
para instruir a igreja nos princípios que refletiam, que refletiam a verdadeira identidade e natureza de uma educação genuinamente cristã. Então os apóstolos, eles haviam sido educados e treinados aos pés do próprio Jesus Cristo, né, irmãos? E continuaram a missão de instruir a nova igreja. Então o ensinamento dos apóstolos é a transmissão fiel do que Jesus ensinou. Isso pode ser comprovado, né? Se compararmos o ensino de Jesus com o ensino dos apóstolos, em todas essas referências que eu estou deixando aí no último item para vocês, tá certo? Marcos 1:15, 2:38, 17:30, João 3:34, 35. Aí vamos fazendo a comparação ali, por exemplo, com Gálatas 5:14. Enfim, todas essas referências aí, em todas elas, os irmãos podem verificar, tá certo? O paralelo do ensino de Jesus com o ensino dos apóstolos e a gente observar como foram ensinos semelhantes, extremamente semelhantes, tá certo? Segundo, perseverar na comunhão. O pastor Claudionor de Andrade, ele descreve, né, no dicionário teológico, né, de sua autoria, ele descreve a palavra comunhão como o vínculo de unidade fraterna mantido pelo Espírito Santo, que leva os cristãos a se sentirem um corpo só em Cristo Jesus. Então é assim que ele define o termo comunhão. Então, como eu falei para os irmãos anteriormente, do grego koinonia, tá certo? Envolve a ideia de participação, de companheirismo, de contribuição. Então, isso aí, ó, esse substantivo, ele ocorre pelo menos 18 vezes nas Escrituras. E tem o sentido de partilhar de alguma coisa, ou partilhar de algo. Isso aqui traz como ensino a todos nós que a igreja não é um clube, tá certo? Também não é uma empresa, nem uma associação, tá certo? A igreja é um conjunto ou comunhão dos remidos de Cristo que partilham da unidade do Espírito pelo vínculo da paz, conforme Efésios capítulo 4, versículo 3. Então a igreja, nunca esqueça que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? E cada crente em particular é membro desse corpo glorioso. Então, por conseguinte, né? Então a comunhão no Espírito, ela é algo essencial, tá certo? Para a unidade e também para a paz da igreja. Terceira característica lá de Atos 2:42 é a perseverança no partir do pão. Então, o partir do pão ele é mencionado nesse texto e ele se refere à participação da igreja na Santa Ceia, tá certo? Então, em diversos textos do Novo Testamento, nós vemos que os cristãos primitivos, eles participavam da celebração da ceia do Senhor. Então, a ceia, a Santa Ceia, ela expressa, não é, a nossa comunhão com Cristo e de nossa participação, né, nos benefícios oriundos da sua morte sacrificial e, ao mesmo tempo, expressa a nossa comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Aqui vem aquela recomendação pastoral, não é? Por isso que a Santa Ceia, eu sempre chamo a atenção para os irmãos que a maneira de falar, às vezes, se a gente não tomar cuidado, vai confundir o nosso entendimento sobre determinadas coisas. Por exemplo, alguns irmãos pegaram por costume dizer que vão tomar a Santa Ceia. Alguns, às vezes, chegam para mim e dizem assim, pastor, eu vou tomar a Santa Ceia em tal lugar. E eu sempre digo, irmão, tenha cuidado, porque a Santa Ceia não é algo tomável, simplesmente. Não é como quem toma Coca-Cola, como quem toma, sei lá, qualquer outra coisa, suco, não. Ou mesmo água, não.
A Santa Ceia é algo que se participa. Por que participar é o termo mais adequado? Porque expressa a nossa comunhão com Cristo e os nossos benefícios, não é, irmãos? Por causa oriundos da sua morte sacrificial e também a nossa comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Então, por isso que a Santa Ceia é algo participável e não simplesmente algo comestível, tá certo? Lembre-se disso. A ceia do Senhor lembra que devemos esperar a volta de Cristo. Então, a Santa Ceia é um ato que nós vamos realizar até que Cristo volte. Então, o crente que é comprometido com a palavra, ele sabe que deve participar da ceia do Senhor, não é? Porque é uma ordenança bíblica e traz à memória a morte do Senhor, não é? Confessando que pelo sangue de Jesus temos o perdão, tendo comunhão com Cristo e com os nossos irmãos e oferecendo a gratidão e adoração e também para anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? E também, queridos, dentro de Atos 2:42, nós temos a perseverança nas orações. Então, uma das principais características da igreja que estava em Jerusalém, da igreja em Jerusalém, era a prática da oração, tanto a oração individual como a oração coletiva. Então, eu vou trazer aqui para os irmãos algumas características. Os cristãos primitivos, eles aguardaram o revestimento de poder em oração, tá certo? Lembre-se que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram para o cenáculo orar, tá certo? Eles também oraram buscando a direção de Deus para escolher o substituto de Judas, conforme Atos 1, 24 e 25. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, conforme Atos 3, verso 1. Também, após serem ameaçados, os discípulos oram com ousadia, conforme Atos capítulo 4, versículos do 24 ao 31. Os apóstolos destacam a oração como prioridade essencial do seu ministério, conforme Atos capítulo de número 6, versículo 4. A consagração, não é, dos 7 diáconos, ela foi feita com oração, conforme Atos 6 e 6. Pedro e João oram pelos samaritanos convertidos, conforme Atos capítulo 8, versículo 15. E a igreja fazia contínua oração pela libertação do apóstolo Pedro, conforme Atos capítulo 12, versículo 5. Então a gente pode observar aqui que os cristãos primitivos, eles priorizavam a oração porque eles sabiam da importância, não é, da oração para a vida cristã. E não custa falar, não é? Se falar não é nenhum pecado, pelo contrário, se deixar de falar talvez seja um pecado por omissão. Nós, não é, a igreja da atualidade, nós temos que viver em constante oração, tá certo? Nós temos que deixar o espetáculo um pouco de lado e a oração ela deve se fazer um pouco mais presente em nosso meio. Também era uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E dentro desse assunto dos símbolos cristãos, duas coisas são destacadas aqui. Primeiro, o batismo, o santo batismo, tá certo? Então, após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo, conforme Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, naquela época, irmãos, a primeira igreja, ela batizava quem se convertia, tá certo? Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos, não é, da fé cristã. Então, o batismo era um dos primeiros passos, não é, da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado,
a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus, tá certo? Então aqui é uma coisa que a gente precisa ter em mente para a gente não sermos confundidos com a religiosidade. Eu já passei por situações onde pessoas diziam assim: pastor, eu preciso ser batizado para abandonar o vício. E eu lutei para ensinar: não, cristão, você precisa, na verdade, libertar do vício para ser batizado. É o contrário, não é? Então o batismo é um símbolo da fé, uma ordenança que foi dada por Jesus Cristo, e a gente precisa levar muito a sério essa ordenança. Então era preciso ter consciência, não é, do sentido desse símbolo de fé. E aí quando eu digo consciência, eu não falo só em relação às crianças, que as crianças não estão na fase da consciência. Eu falo também de exemplos como esse que eu acabei de citar. A gente precisa saber o significado do batismo, tá certo? Para isso deve ter o discipulado na igreja, ou as palestras pré-batismo, né? Como alguns outros lugares eles chamam. Então o batismo era um testemunho público, né, de que a pessoa havia se convertido. Então, por meio do batismo, os cristãos de Jerusalém, eles mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, não é? Que eles tinham uma nova vida em Cristo, tá certo? Que eles agora eram diferenciados, eram pessoas diferenciadas, pessoas havia um testemunho público da sua fé. Ali testificava o novo nascimento em Cristo. A velha natureza foi sepultada e agora o novo homem, né, a nova criatura em Cristo Jesus nasceu. Não é? Glória a Deus por isso. Além do batismo, se destaca como ordenança a Santa Ceia do Senhor. Então a Ceia do Senhor é outra ordenança, ela foi dada por Jesus e também observada pela igreja de Jerusalém, né? E perseveravam no partir do pão. Então a maioria dos estudiosos, eles concordam, né, que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Então tem um autor aqui que é citado, né, Donald Green, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico. Ele disse que quando tomada corretamente, não é? E aqui eu vou trocar o termo, quando participada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé, tá certo? Ao próprio centro do evangelho e ao objeto supremo do amor de Deus. Então, quão abençoado é esse partir do pão, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, né, de sua refeição comum, eles lembravam assim da morte do Senhor todos os dias, tá certo? Eles lembravam todos os dias. E é uma ordenança de Cristo, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então, o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, ele descreve, né? E aí eu quero destacar mais algumas virtudes da igreja em Jerusalém, que tornaram a igreja de Jerusalém uma igreja modelo. Então eu vou falar de mais algumas virtudes. Primeiro, era uma igreja reverente e cheia de dons, não é? É dito da igreja de Jerusalém, lá em Atos 2,43, em cada alma havia temor, tá certo? Então, do grego, temor é phobos, né? Que também significa reverência ou respeito pelo sagrado. Então, havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, né? O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa.
Então a gente precisa aprender com a primeira igreja, né, irmãos? A gente não pode perder o respeito, tá certo? A reverência pelo sagrado. Então isso era algo que era, até pouco tempo atrás, em se tratando de igreja, era algo que se levava muito a sério, mas de um tempo para cá está sendo banalizado. O respeito mesmo por tudo, desde as coisas que a gente vê, às coisas que a gente não vê. A gente deve ter temor, não é? É verdade. Por exemplo, eu vou falar um exemplo bem radical, meu, é que eu acho que um objeto que é utilizado para o culto, ele não pode ser banalizado, eu não posso utilizar uma coisa, um utensílio do culto em outro lugar. Há poucos dias eu ouvi um pastor que foi criticado nacionalmente porque ele disse que os crentes não substituíssem a Bíblia pelo celular. Tudo bem que em alguns momentos nós estamos distantes do nosso exemplar da Bíblia Sagrada. Mas ele tem razão quando ele diz, quando nós carregamos a Bíblia em nossas mãos, nós estamos carregando exclusivamente o texto sagrado. Agora, quando nós carregamos o celular, nós estamos misturando a Bíblia com uma série de coisas. E isso é plausível, irmãos. Isso aí é algo que a gente precisa observar. E tomando por base, então, a igreja de Jerusalém, lá não tinha celular. Mas assim, mas havia um respeito, tá certo? Havia um respeito. Havia um sentimento forte da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, tá certo? O mesmo sentido que Moisés teve quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Então a gente precisa aprender com a primeira igreja, sim. A gente não pode perder o respeito pelas coisas sagradas. A gente precisa ter reverência. Então Lucas, ele destaca, o evangelista Lucas, que havia muitas maravilhas e sinais, não é, que se faziam pelos apóstolos, não é, sinais do grego terais e maravilhas, não é, semeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo quando ele se refere aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Então, os dons espirituais, eles se ornamentavam, não é? Eles ornamentavam a igreja primitiva, não é? Porque era uma igreja reverente e uma igreja cheia de dons. Também, era uma igreja acolhedora, né? E aí eu quero diferenciar alguns termos dos irmãos. Existe o termo acomodação, existe o termo recepção, existe o termo acolhimento. Qual é a diferença? Não é, irmãos? É assim, a recepção é o ato de receber bem. Quando a gente está dando palestra, por exemplo, para o discipulado, a gente explica que, por exemplo, um exemplo de como o irmão ou a irmã que cuida do estacionamento da igreja, ele é um bom recepcionista, né? Aliás, ele é um discipulador. É porque lá ele está recebendo bem as pessoas, recepcionando bem. É um dos sinais que ele é um discipulador. O discipulador, ele tem que receber bem as pessoas. Acomodar não acomodar não é símbolo de sentar a pessoa na frente, né? Algumas pessoas cometem um erro. Isso é só um exemplo ali da palestra de discipulado. Algumas igrejas cometem o erro achando que os primeiros lugares são os melhores. Nem sempre. Às vezes você pega uma pessoa que chegou na igreja que não é crente, nunca foi a uma igreja, ou mesmo sendo crente, mas não está acostumado naquela igreja, e você senta no primeiro lugar, você arranca o culto da pessoa. Pensa uma coisa que a pessoa não vai fazer mais bem, é cultuar a Deus. Porque ela passa o culto ali sem se sentir bem no lugar onde ela foi acomodada. Então o melhor lugar é o lugar onde a pessoa se sinta bem. E o acolhimento diz respeito a fazer a pessoa se sentir bem. Tá certo? E aí tem várias práticas do acolhimento, que aí eu passaria o resto do tempo da aula
explicando. Mas, enfim, é o ato de fazer a pessoa se sentir bem. Por exemplo, a gente faz a pessoa se sentir bem quando a gente se coloca à disposição dela. A gente faz a pessoa se sentir bem quando a gente acomoda a pessoa bem. E uma série de outras características. Enfim, dentre tantas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento é uma das principais, tá certo? Então, uma igreja, para se tornar relevante, ela precisa ser uma igreja acolhedora. E a igreja de Jerusalém era um modelo de igreja acolhedora. Então, além de estarem juntos, o texto bíblico diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles faziam com que as pessoas se sentissem em casa. Uma das características aqui citadas pelo autor é o partilhamento. Então ele diz, não é fácil partilhar, muito menos acolher. Então a nossa tendência é nos fechar, não é, em nosso mundo e deixar de fora o que achamos ser inconveniente. No caso da igreja de Jerusalém, ela nos dá exemplo que numa igreja acolhedora, os membros eles se sentem acolhidos e parte do grupo. Ou seja, eles se sentem bem no lugar aonde eles foram buscar Deus, que no caso é a igreja, não é? Glória a Deus, são ensinamentos maravilhosos. Também a igreja, uma das características da igreja de Jerusalém é porque era uma igreja adoradora, não é? A igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora, era uma igreja que atribuía o seu melhor para Deus. No caso aqui, se destaca o louvor, tá certo? Então, do grego, aineó. Então, é o mesmo termo que é usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. E também é usado para descrever o paralítico que louvava a Deus depois de ser curado junto à porta formosa do templo. Né? Então é um exemplo de uma expressão de júbilo, de gratidão. Não é, irmãos? Então a adoração é tudo aquilo que você faz e você atribui, não é, em homenagem a Deus. Então, por exemplo, quando eu louvo e eu faço em homenagem a Deus, então eu estou adorando a Deus. Quando eu contribuo e eu faço de todo o coração em homenagem a Deus, então eu estou adorando com a minha contribuição. Quando eu agradeço, não é? Quando, enfim, várias coisas eu poderia citar. No caso aqui, o destaque está para o louvor. Então, o louvor, ele é muito mais do que simplesmente cantar, tá certo? É uma expressão de rendição, total entrega, não é? É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, ou seja, daqueles que tudo quanto ele faz é em reconhecimento à grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos também. Então, a igreja de Jerusalém também era uma igreja onde havia temor. Cada alma havia temor, tá certo? Vou repetir algumas coisas, mas é para expressar mais alguns detalhes. Então, temor a Deus, só lembrando aos irmãos que não é ter medo, tá certo? Não é o medo que faz fugir de Deus. É o respeito, é o amor, é a obediência, é a adoração a Ele. Então nós temos que temer a Deus. E temer a Deus significa honrar, respeitar a sua autoridade e senhorio. Então a palavra temor e suas variações, como por exemplo, temer, temente, temeis, não é, que também aparece no livro dos Atos, e transmitem a mesma ideia de reverência e respeito profundo a Deus. Então eu quero destacar aqui alguns exemplos do temor, não é, ao Senhor na igreja de Jerusalém. Por exemplo, em Atos 5, capítulo 5, após a morte de Ananias e Safira, sobreveio grande temor, tá certo? A todos os ouvintes. Atos 5 e 11, e houve grande temor em toda a igreja,
e em todos os membros que ouviram a notícia desses acontecimentos. E à medida que a igreja ia crescendo e se espalhando por outras regiões, o temor do Senhor era notório. Atos 9:31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Queridos irmãos, também a igreja de Jerusalém era uma igreja onde havia milagres. Não é? Atos 2:43, a parte B, diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, uma das principais características do livro dos Atos e, consequentemente, da igreja em Jerusalém, são as maravilhas, né? Os milagres operados pelo Espírito Santo através dos apóstolos, né? São os atos apostólicos ou os atos dos apóstolos. Então, esses milagres não eram apenas a demonstração da continuidade do ministério de Cristo através dos apóstolos, mas também servem para confirmar a pregação do Evangelho e manifestar o poder do Espírito Santo. Então, alguns exemplos, ó. A cura do coxo, né, lá na Porta Formosa do templo, tá certo? Em Atos capítulo 3, verso de 1 a 10. A cura de doentes pela sombra do apóstolo Pedro, lá em Atos 5, versículos 15 e 16. Os apóstolos foram libertos da prisão, em Atos 5 e 19. Também libertação e curas em Samaria, Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Atos 5 e 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 19:11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Né? Então, os milagres em Atos, elas confirmam que a obra de Cristo não terminou na cruz. Ela continuou por meio do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também da igreja. Não é? Então, o mesmo Deus que operou maravilhas lá em Atos dos Apóstolos, ele continua, né, irmãos, poderoso para agir em sua igreja hoje, sempre com o propósito de glorificar o nome santo de Jesus. Também, ó, era uma igreja onde havia ações sociais, aliás. Né? Atos 2:45, a parte B, diz assim: repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Então, como resultado do crescimento da igreja, logo começam a surgir os primeiros problemas, não é? Então, houve murmuração por parte dos judeus de língua grega, não é? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e a solução para o problema foi escolher 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo para lhes colocar sobre esse importante negócio, ou seja, para cuidar da ação social. Então, para que é uma das missões da igreja, né? A igreja não tem uma missão, a igreja tem várias. Então, tem algumas missões. Então, além disso, a igreja ela fez diversas vezes coletas entre os irmãos com o objetivo de socorrer os santos que estavam padecendo necessidades. Então, como por exemplo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele descreve diversos dons, inclusive o dom de repartir, né? Conforme Romanos capítulo 12, dos versículos 6 ao versículo de número 8. Também, queridos, a igreja de Jerusalém era uma igreja onde havia louvor a Deus. Não é? Atos 2:47, a primeira parte, diz louvando a Deus. Então, louvor a Deus era uma prática comum na igreja em Jerusalém. Né? Louvar a Deus significa adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra louvor, né? Lá do latim laudare, significa serviço de adoração prestado voluntariamente a Deus. Então, em sua essência, louvar
significa a voluntariedade de espírito em adorar e servir ao Supremo Deus. Louvar a Deus significa servi-lo em espírito e em verdade. E, de acordo com a enciclopédia bíblica, não é? Teologia e Filosofia de Champlin, louvar significa adorar, tá certo? Glorificar, magnificar, oferecer ações de graça. Então, o louvor, ele brota do coração, não é, que sente gratidão, ação de graças ou admiração, não é? A música, ela esteve presente na igreja primitiva, comprovadamente, tá certo? De acordo com as escrituras sagradas. E aí nós temos exemplo no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas cartas do apóstolo Paulo a Coríntios, Efésios, não é? Também na carta a Timóteo e também na carta de Tiago, tá certo? Temos exemplos aí fartos de que o louvor fazia parte, não é, e estava presente na igreja primitiva. E também a igreja de Jerusalém era uma igreja onde havia crescimento, não é? A parte B do versículo 47, de Atos 2:47, diz que e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o crescimento da igreja em Jerusalém, né, foi uma obra marcante do Espírito Santo. Tá certo? Tudo começa com o derramamento, né, lá do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após a pregação de Pedro, do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele mesmo dia. Né? Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, conforme Atos 4:31, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E conforme Atos 6:1, crescia o número dos discípulos. E apesar das perseguições, irmão, coisa maravilhosa, né? Atos 5:14, crescia mais e mais a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres. Atos 6:7 diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, o crescimento da igreja não foi apenas numérico, mas também foi, e principalmente foi, espiritual. Não é? Foi uma obra conduzida por Deus, centrada em Cristo, fortalecida pela oração e alimentada pela comunhão, não é, dos crentes. Glória a Deus por isso. E em resumo, a gente pode dizer, não é, que a fidelidade à palavra, o poder do Espírito Santo, o fervor missionário e a comunhão entre os irmãos promoveu um crescimento numérico e espiritual da igreja. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? E aí, ó, nós vamos concluir. Eu vou concluir agora falando para os irmãos, lembrando aos irmãos que nós vimos aqui algumas características que marcaram a igreja primitiva. Frequentemente a gente se refere a ela como a igreja primitiva, não é? Vemos como sendo uma igreja ideal, um modelo para as outras, né? De fato, era a igreja mãe, não é? Isso não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. Mais para frente a gente vai ver que haviam problemas bem desafiadores. Agora, nada que tirasse o brilho e que nos impeçasse de nos espelharmos nela, tá certo? A igreja de Jerusalém, ela era caracterizada pela perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Além disso, era uma igreja onde havia temor ao Senhor, operações sobrenaturais de milagres e maravilhas pelo Espírito Santo, através dos apóstolos, e também ações sociais, louvores a Deus, e isso tudo resultava num crescimento numérico e espiritual, fazendo da igreja de Jerusalém uma igreja modelo para as igrejas locais, tá certo? Que foram surgindo no decorrer dos séculos, não é? Glória a Deus, que bênção de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Que lição maravilhosa, mais uma lição especial, mais um grande ensinamento, ou por que não dizer vários grandes ensinamentos
que nós não podemos perder de vista, que não pode deixar de estar em nosso coração. Que Deus abençoe e incentive os alunos, não é, a irem para a escola dominical, frequentarem a escola dominical, se unirem nesse propósito maravilhoso que é para a glória de Deus. E, irmãos, convide-os que, se alguém se entristecer no decorrer da caminhada, convide para estar junto na escola dominical também, tá certo? Deus abençoe. Eu desejo que a sua aula seja uma bênção, tá certo? Que os alunos sejam tocados pela palavra e os professores inspirados cada vez mais para ministrarem com excelência para a glória de Deus. Forte abraço, queridos. A paz do Senhor. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 3. Um abraço a todos.